Oi gente, tudo bom? Eu sou aluna do terceiro ano do Colégio Técnico de Bom Jesus e a gente vai falar hoje sobre condutores e capacidade eletrostática. Como vocês podem observar nessa imagem, é o gerador de Van Gogh. Esse gerador, ele é uma esfera metálica e é com um pêndulo embaixo. Como é que funciona? Funciona assim. Ele é um meio muito eletrizado. Com isso, quando uma pessoa coloca suas mãos, a eletronegatividade dele vai passar para o corpo, fazendo com que os fios se arrepiem. Isso também acontece, isso é muito interessante, ver os fios do cabelo arrepiados. Muita gente pensa que é mágica, pensa que é alguma coisa, mas não. Isso é só a eletronegatividade dele repelindo na mão da pessoa que encosta. Outra coisa muito interessante é quando você encosta na geladeira ou então na televisão, que dá aquele choque e os pelos do nosso corpo se arrepiam. É muito interessante. Alguém pensa, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é porque o material da televisão, dos lados dos computadores, ele está carregado eletricamente. Condutores em equilíbrio. Um corpo pode-se dizer que ele está em equilíbrio quando ele é eletrizado ou não, enquanto se equilibra eletrostático, quando dele ocorre movimento ordenado de carga, ou seja, quando ocorre movimento, fluxo de carga. Como você pode observar nessa imagem aqui, o corpo ele está eletrizado. O que acontece? As suas cargas elas ficam desordenadas. Já no condutor metálico, o equilíbrio eletrostático, os seus elétrons livres, ele encontra-se em movimento desordenado, como você pode observar nessa imagem. Campo elétrico. Campo elétrico, primeiramente, você tem que saber o que é campo. Campo é um lugar, ou seja, uma região, onde ocorrem diversas interações em um determinado tempo. No campo, acontece a determinada coisa. Quando a carga é positiva, o sentido é de afastamento. Então, toda vez que for positivo, é de afastamento. E toda vez que a carga for negativa, o sentido é de aproximação. Então, revisando, sentido de afastamento, a carga é positiva. Sentido de aproximação, a carga é negativa. O campo elétrico. O campo elétrico no interior de um corpo em equilíbrio eletrostático, ele é nulo. Porque toda vez que o campo no equilíbrio eletrostático, como vocês podem ver, todos os pontos aqui são o quê? Positivos. Mas, como ele está eletronegativado, o que acontece aqui dentro do campo dele, no interior, ele é nulo. Então, é igual a zero. Então, nulo. Pois, se ele existisse, se aqui existisse alguma carga, ele iria influenciar e passaria a ter um movimento ordenado. E o movimento aqui dentro, ele é nulo e é desordenado. Campo elétrico. Na superfície, o campo elétrico não é nulo e é normal de afastamento. E como eu disse, nos positivos é afastamento. Toda vez que a carga for positiva, vai ser afastamento. E toda vez que for negativa, vai ser de repulsão. Eles vão se encostar na carga. De afastamento para cargas positivas e aproximação em cargas negativas. Como vocês podem observar nessa imagem aqui, o que acontece? Aqui é constante, o potencial dele elétrico é constante e a carga dentro dele é nula, é igual a zero. Revisando, quando podemos considerar que o condutor está em equilíbrio eletrostático? Toda vez que as suas partículas estiverem em movimento desordenado. Olha, quando não estiver eletrizado ou ele está eletrizado com o movimento desordenado. Porque toda vez que o campo estiver eletrizado, o movimento é desordenado e dentro dele, no campo interno, é nulo. Bom, dando continuidade ao que minha colega falou, eu vou falar sobre potencial elétrico. Bom, o potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais do condutor é constante. Se entre dois pontos quaisquer do condutor houvesse uma diferença de potencial, os elétrons livres estariam em movimento ordenado. Isso contraria a definição de condutor em equilíbrio eletrostático. Como todos nós já aprendemos, o condutor em equilíbrio eletrostático, seus elétrons ficam em movimento dentro do condutor. Ou seja, nesse caso, o potencial elétrico de A, de B, C e D são todos nulos, se anulam, ou seja, são todos iguais. VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a VD, como podemos ver aqui também. Bom, aqui é o trabalho de A em B. Bom, o trabalho de A em B nesse caso é zero.
a carga elétrica, que é igual VA menos VB. Como nós vimos aqui que as cargas se anulam, ou seja, aqui vai ficar VA menos VB igual a zero, que for o trabalho. VA igual a VB, ou seja, eles se anulam. Se todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático têm o mesmo potencial, concluímos que sua superfície é uma superfície equipotencial. Ou seja, aqui no indutor vai ser negativo, no induzido vai ser positivo e negativo. E como a minha colega falou, quando é positivo, as cargas se repelem, quando é negativo, as cargas se atraem. Distribuição de cargas elétricas em excesso num condutor em equilíbrio eletrostático. Um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático possui, além dos prótons e elétrons, que normalmente se neutralizam, um excesso de cargas elétricas positivas ou negativas. Ou seja, além dos elétrons em volta dentro do condutor, que se anulam, VA, que é igual a VB, que é igual a VC, existem um indutor e um induzido por fora, que são cargas positivas e cargas negativas. Continuando o assunto, vou falar sobre propriedades dos condutores, especificando blindagem eletrostática. Para eu poder falar de blindagem eletrostática, eu vou primeiro definir o que é um condutor. E o condutor é um sólido que possui muitos elétrons livres. Os elétrons eles podem se deslocar no interior da matéria, mas não deixar a superfície. Então, a blindagem eletrostática, o que vem a ser? Quando eu tenho cargas elétricas espalhadas pela superfície exterior de um condutor, vindo assim ficar com um campo elétrico nulo no interior do condutor. Dessa forma, qualquer elemento que estiver dentro do condutor, ele não vai sofrer nenhuma alteração, igual o ponto A e igual o ponto B. E as cargas ficam localizadas na superfície do condutor. Você sabe qual é o lugar mais seguro de se ficar no dia de tempestade, onde há uma ocorrência muito forte? O lugar mais seguro é dentro do carro. Por quê? O carro funciona como o condutor. Quando os raios vêm a cair no carro, as cargas elétricas elas vão se posicionar pela parte externa do carro e dentro vai ter um campo elétrico nulo, fazendo assim que a pessoa que esteja dentro do carro que ela não sofra nada por causa dos raios que atingiram o carro. Das pontas. A elevação do campo elétrico provoca a ionização do ar em sua volta, fazendo o condutor se descarregar através dessa região. Quando essa daqui apresenta em suas pontas uma maior concentração de cargas elétricas, o que provoca nelas e em sua vizinhança um campo elétrico mais intenso. Então, condutores com essas regiões pontiagudas, concentração de cargas elétricas. Revisando, eu vou resolver aqui um exercício relacionado ao assunto. Uma esfera metálica é eletrizada negativamente. Uma esfera metálica ela é eletrizada negativamente. Se ela é isolada, sua carga acumula-se no centro, distribui-se uniformemente por todo o seu volume, distribui-se por todo o volume com densidade aumentando com a distância ao seu centro, distribui-se por todo o seu volume e com densidade diminuindo com a distância ao seu centro, distribui-se uniformemente por sua superfície. Então, a resposta correta é a letra E. Por quê? Por causa da blindagem eletrostática, que eu expliquei. Ocorre a blindagem eletrostática quando as cargas elas ficam localizadas, espalhadas pela superfície externa do condutor, fazendo com que no seu centro haja um campo elétrico nulo. Então, ela se distribui-se uniformemente do condutor esférico. Então, adotando uma circunferência de raio R, eu posso calcular o potencial do ponto externo ao condutor através dessa forma. Potencial é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Eu tenho um ponto interior e na superfície do condutor, lembrando que um condutor em equilíbrio eletrostático dentro do condutor o campo elétrico é nulo,
Isso significa que D, que é a distância que foi mostrada quando o ponto ele é exterior, D é igual a R, igual ao raio. Então, a equação que determina o potencial elétrico vai ser essa daqui. Potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pelo raio. Então, esse daqui vai ser a fórmula que vai definir o potencial elétrico de condutores. Dando continuidade do assunto, eu vou falar um pouco sobre capacidade eletrostática ou capacitância. O que é essa capacidade eletrostática ou capacitância? Nada mais é que a grandeza que expressa a quantidade de carga que o capacitor é capaz de armazenar. A partir desse conceito de capacidade eletrostática ou capacitância, nós criamos um elemento de circuito chamado capacitor ou condensador. O que são esses capacitores ou condensadores? São elementos elétricos capazes de armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial elétrica. Para construirmos um capacitor ou condensador, pegamos um condutor carregado positivamente, logo seu potencial vai ser positivo e sua carga também positiva. Próximo a esse condutor, colocamos outro condutor carregado negativamente, também de potencial vai ser negativo e carga negativa. Consideramos esse par de condutores de capacitor ou condensador. Logo, sua capacitância vai ser igual à carga. Note que não só a soma das cargas. Vamos considerar a carga positiva, porque a carga positiva menos a carga negativa vai dar zero. Então, vamos considerar a carga positiva sobre o diferencial de potencial. Um dos capacitores mais utilizados é o capacitor de placas paralelas, onde uma vai ser carregada positivamente e outra negativamente. Carga positiva, carga negativa. Entre essas cargas há um campo elétrico. Logo, há o diferencial de potencial entre as duas. Diferença de potencial entre as duas. Vamos agora praticar um exemplo, para você compreender melhor o assunto. Temos um exemplo. Um corpo de capacidade de 4 microfarad é carregado com 300 volts. Calcule a carga e a quantidade elétrica entre as placas. Capacitância é igual a carga sobre diferença de potencial. Ele deu a carga, que é 4, vezes 10 elevado a menos 6, igual a carga, que não tem, que ele não deu, sobre 300 volts, que é o diferencial de potencial, diferença de potencial. Fazendo o meio pelos extremos, temos 300 vezes 4, que dá 1.200 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 1.200 vezes 10 elevado a menos 6. Agora nós encontramos a carga, que é 1.200 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ele quer a quantidade de elétron entre as placas. Então vamos usar a fórmula Q é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar. Ele deu a carga, que é 1.200 vezes 10 elevado a menos 6, igual a N, que é o número de elétrons, que não deu, vezes a carga elementar. Sabemos que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.
Logo concluímos que o número de elétrons é igual a 1.200 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O número de elétrons é igual a 750 vezes 10 elevado a 13. Portanto, encontramos o número de elétrons. Bom, agora eu vou falar sobre a Terra, potencial elétrico de referência. O potencial da Terra, ele aumenta a partir da superfície na superfície terrestre, no sentido ascendente. Então, o sentido, nessa figura, é a casa. Aqui é como a gente na Terra, ela acontece no sentido ascendente. E os pontos nela é no sentido de aproximação. Logo, as cargas da Terra é no sentido de aproximação. E logo, como eu já falei anteriormente, se for de sentido de aproximação, as cargas dela vai ser o quê? Negativas. Toda vez que for sentido de aproximação, é negativo. E sentido de repulsão, as cargas são negativas. Ele é de aproximação, o que implica que a Terra distribui cargas negativas. A, B, todas as cargas, tanto no interior como no exterior, as cargas aqui dentro vai ser negativas. Por convenção, o potencial da Terra é zero. Então, VT, potencial elétrico da Terra, é igual a zero. Além disso, a Terra ela funciona como alguns aparelhos elétricos utilizam as ligações da Terra para evitar acidente. Um exemplo de usar as ligações da Terra para evitar acidente é usando o fio terra. Porque o fio terra ele age como se fosse um isolante para evitar os choques elétricos, evitando muitos acidentes. Porque esse fio terra ele é colocado nos eletrodomésticos, evitando que quando você for lá ligar ou quando ocorreu a queda de energia, aconteça a descarga elétrica e aconteça um choque. Portanto, ele é um bom isolante térmico. Portanto, fique atento vocês quando tiver tempestade. Porque quando estiver chovendo e a tempestade estiver muito forte, a gente tem que tomar algumas medidas. Que medidas são essas? Quando estiver chovendo, não pode falar o celular, ficar próximo de janelas, não pode ficar próximo de lugar que tenha muitos aparelhos metálicos. Você tem que ficar, um lugar ideal, como já foi dito, de você ficar no dia de chuva, é dentro do carro. Por quê? Porque o carro ele funciona como uma barreira, evitando que os raios eles atinjam no seu interior. Então, como o carro ele é formado, a sua estrutura física, ele impede a passagem do raio. Outro isolante natural é o pneu, porque o pneu, a sua borracha, ele funciona como isolante dos raios. Bom, gente, a nossa videoaula está acabando. Espero que você tenha aprendido alguma coisa relacionada com os condutores e capacidade eletrostática, tenha aprendido o que é o potencial, a diferença do potencial e do campo. E muito obrigada!